Olá, galera do terceirão, só recapitulando aí com vocês o procedimento que a gente fez para poder chegar na equação da reta, né? O exercício vai fornecer para a gente dois pontos. Então ele vai fornecer o xa, ya, xb, yb. A gente acrescenta um terceiro ponto que tem coordenadas x e y. Então a gente começa por eles aqui na formulazinha do delta. X e y, xa, ya, xb, yb, x e y. Lembra que repete a primeira coordenada, igual a zero. Eu tenho as diagonais principais, tenho as diagonais secundárias, né? Lembrando que as diagonais principais conservam o sinal, as secundárias eu troco o sinal. Então eu tenho aqui, ó, x, ya, tá aqui. xa, yb, tá aqui. xb, y, tá aqui. Menos xa, y, tá aqui. Menos xb, ya, tá aqui. Menos xyb, tá aqui. O que o exercício fez? Os que têm coeficiente x sozinho, que é esse cara e esse cara, ele colocou aqui na frente, ó, colocando o x em evidência. Então ficou ya menos yb dentro do parênteses. Os que têm o coeficiente y sozinho, que é esse cara e esse cara, ele colocou o y do lado de fora em evidência e ficou xb menos xa, que é esse cara aqui. Certo? E por último ficou xa, yb, positivo, menos xb, ya, igual a zero. Ele chamou esse cara aqui, ya menos yb, de coeficiente A. Xb menos xa é o B. E esse carinha que está aqui é o C. Aí a equação ficou ax mais by mais c igual a zero. Eu lembro que eu havia pedido para vocês passarem aqui um marca-texto nessa equação e eu havia dito para vocês na aula passada que essa equação é a equação geral da reta, tá bom? Equação geral da reta. Bom, alguns detalhes são importantes para a gente levar em consideração. Quando a reta for paralela ao eixo x, o que acontece? Significa que o a vale zero, o coeficiente a que está junto com o x, ele vale zero. Por quê? Porque eu não sei se vocês estão percebendo, mas essa reta ela não corta o eixo x em lugar nenhum. Então quer dizer que o coeficiente de x é zero. Então minha equação vai ficar by mais c igual a zero. Se por acaso a reta for paralela ao eixo y, ela jamais vai cortar o eixo y, ela é paralela. Então, dessa vez, o coeficiente de y é igual a zero. O coeficiente de y é o b. Então, vai ficar x mais c igual a zero. E se por acaso a reta for passar pela origem, quando ela passa pela origem, aí o c vale zero. E a minha equação vai ficar ax mais by igual a zero. Tá bom? Vamos ver agora alguns exercícios e o procedimento de resolução, tá certo? Obtenha a equação da reta que passa pelos pontos A e B em cada caso. 3, 4, 5, 9. Então, ó, x, y, xa, ya, xb, yb, x e y. Fiz a substituição pelos pontos aqui. Diagonal principal, 4x, 27, 5y. Secundária, menos 3y, menos 20, menos 9x, igual a zero. O que eu faço aqui para resolver esse trecho aqui agora, então? Atenção. O x, eu tenho 4x positivo e 9x negativo, vai ficar menos 5x. 5y menos 3y dá 2y. E 27 menos 20 dá 7, igual a zero. Estão vendo aqui, ó? Essa equação está correta. O que eles fizeram daqui para cá? Só trocaram o sinal para ficar com o carinha da frente positivo. Então, essa equação, ela é a mesma que essa, só que ela está com o sinal trocado. Por isso que durante a minha explicação da lousa, ainda comentei com vocês. Pode ser que o meu resultado dá o mesmo resultado de vocês, só que o de vocês está com um sinal diferente do meu. Não tem problema, podem ficar tranquilos, que está certo do mesmo jeito, tá bom? Vou deixar a letra B para vocês fazerem e vocês têm a imagem aqui do procedimento para depois vocês conferirem. Ah, um detalhe importante, tá? Ó, 6x mais 6y igual a zero. Eu posso simplificar todos os termos por 6. E aí eu recaio nessa, ó. X mais y igual a zero.
quando isso acontece, quando todos os termos forem divisíveis por um número só, você pode simplificar, tá bom? No plano cartesiano, considere o quadrilátero ABCD conforme a figura a seguir. Obtenha a equação da reta que contém a diagonal AC. Diagonal AC. Quais são os pontos que eu vou ter que levar em consideração? Ponto A, menos 2 e 1. Ponto C, 4 e 0. Olha lá, ó, menos 2 e 1, 4 e 0. O restante, para eu determinar a equação, olha lá, ó, ficou x e y, menos 2, 1, 4, 0, x e y. Diagonal principal, diagonal secundária, eu cheguei nesse resultado aqui, certo? Juntei os 2y, 4y mais 2y, 6y. Pronto. Cheguei na equação da reta. Vamos ver o que ele está pedindo na letra B. Obtenha a equação da reta que contém o lado BC. Se a equação da reta contém o lado BC, vamos localizar aqui o lado BC. Atenção. Olha aqui, ó. BC. Quais as coordenadas de B? 0 e 3. Quais as coordenadas de C? 4 e 0. Aí, olha só. 0 e 3. A imagem está um pouquinho embaçada, deixa eu tentar mudar o foco. 0 e 3. 4 e 0, tá? Então, olha lá, o mesmo procedimento. 3 diagonais principais, 3 secundárias trocando o sinal, e eu caio na equação da reta. Obtenha a equação da reta que contém o lado AD. Vamos voltar para o desenho. Cadê o lado AD? AD. Coordenadas do A, menos 2 e 1. Coordenadas do D, 0 e menos 1. E aí ficou da seguinte maneira, ó. Olha lá, ó. Menos 2 e 1, 0 e menos 1. Diagonal principal, diagonal secundária trocando o sinal. E chego na minha equação. Notem que aqui, ó, era 2x mais 2y mais 2 igual a 0. Como todos os termos são divisíveis por 2, eu pude fazer a divisão. Tá joia? Vocês têm uma série de exercícios aí agora para resolver, tá? Gostaria que vocês tentassem fazer e eu vou enviar para vocês daqui a pouco as fotos desses exercícios que nós não respondemos aqui, tá? Durante essa aula, para vocês conferirem depois. O que eu vou falar um pouquinho agora é da equação reduzida da reta. O que é a equação reduzida da reta? Presta atenção. A equação geral, ela tem igual a zero. Ela sempre vai ser igual a zero. E vocês viram que a equação geral, ela vem nesse formato, ó. AX mais BY mais C igual a zero, não é? A equação reduzida, galera, eu tenho que isolar Y. Aqui eu já estou até falando aqui, ó. Isola Y. Então, o que vai acontecer? Y é igual. O C vem para cá negativo. O AX vem para cá negativo. E o B, que está multiplicando o Y, vem dividindo. Essa é a equação reduzida. Mas aqui eu tenho um exemplo bem mais tranquilo para a gente fazer, ó. Analise esse aqui comigo. X menos Y menos 1 igual a 0. Vamos isolar Y nesse? Então vai ficar assim, ó, menos Y é igual. X é positivo, vem para cá negativo. Menos X, um negativo vem para cá positivo. Mais 1. Eu não vou poder ficar com a letra Y negativa. Então eu multiplico por menos 1. Aí vai ficar assim, ó, Y é igual a X menos 1. Pronto. Troquei o sinal, isolei Y e essa é a minha equação reduzida da reta, tá bom? Aí vem algumas perguntinhas aqui, ó. Responda as questões propostas. Essa equação está escrita na forma de qual tipo de função? Ela está na forma de função afim, que a gente aprendeu lá no primeiro ano do ensino médio. Só lembrando, a função afim era fx igual a x mais b. Olha aqui, ó. Fx igual a x mais b. Tá bom? Formato de função afim. Quem é o a aqui? Qual o valor do a? 1. Qual o valor do b? Menos 1. Segunda pergunta. Qual é o gráfico no plano cartesiano de uma função f de r em r definida por y igual a fx igual a x mais b? Resposta: o gráfico é uma reta.
Qual é o significado de y igual a fx, que é igual a x mais b? O coeficiente de x representa a taxa de crescimento da função. O que é a taxa de crescimento? Se aqui for 2, o a, se o coeficiente a valer 2, significa que a cada unidade que eu caminho no x, eu aumento 2 no y. Se o coeficiente a for 3, significa que a cada unidade que eu aumento no x, eu aumento 3 em y. Se o coeficiente a for menos 5, significa que a cada unidade que eu estou aumentando no x, estou diminuindo 5 unidades em y. Esse é o significado do coeficiente a, tá bom? Vamos para a próxima página. Na geometria analítica, pessoal, eu fiz esse procedimento agora há pouco para vocês, ó. O que eu peguei? Eu peguei a equação geral e isolei y. Então ficou assim, ó, by é igual a menos ax menos c. Y é igual a menos ax dividido por b menos c dividido por b. Na geometria analítica, esse menos a sobre b a gente chama de m, o menos c sobre b a gente chama de n. Então, na geometria analítica, essa fórmula, ó, y é igual a mx mais n, é a fórmula que a gente vai trabalhar na geometria analítica, que nada mais é que essa fórmula aqui, ó, fx igual a x mais b. Ou seja, o a é o m, o b é o n. É uma função afim. E essa forma é denominada equação reduzida da reta. Tá bom? Tudo certinho? Nós vamos falar um pouquinho agora também sobre a tangente. Tá? Vocês estão vendo essa reta aqui, ó? É uma reta de uma função afim, ou uma reta de uma fórmula y igual a mx mais n. Se a gente for analisar a inclinação dessa reta, esse ângulo alfa, é o mesmo ângulo que está aqui, ó. Esse cara é o mesmo ângulo daqui. Por quê? Porque essas duas retas aqui, ó, são paralelas, ó. Onde eu estou passando a caneta, elas são paralelas. O meu cateto oposto é justamente YB menos YA. Por que YB menos YA, Rona? YB é isso aqui tudo, ó, que eu estou passando a caneta. Quando eu tiro do YB esse YA aqui, o que sobra é esse pedaço. E esse pedaço é o mesmo daqui, ó. Então, esse pedacinho aqui que vocês estão vendo, ó, é YB menos YA. Esse pedacinho aqui de baixo, ó, seguindo o mesmo raciocínio, ele é XB, que é isso aqui tudo, menos XA. XB menos XA. E aí eu tenho a tangente desse ângulo. O que é tangente? A tangente de uma reta é a inclinação dessa reta. E a tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Por isso que vocês estão vendo aqui, ó, a tangente do ângulo alfa é YB menos YA, que é o que está aqui, ó, dividido por XB menos XA, que é o que está aqui, ó, tá? E essa tangente a gente chama de M. E quem é o M? É esse carinha que está aqui, ó. Então, toda vez que vocês verem o valor do M ou o valor do coeficiente A que eu coloquei aqui, ele representa a tangente de um ângulo. A tangente de um ângulo, tá? Vamos lá. Nesse caso aqui, ó, não existe inclinação. A reta é paralela, ou seja, o ângulo vale 0 graus. E a tangente de 0 é 0. Olha lá, ó. Tangente de 0 é igual a 0. Então, o meu coeficiente angular, esse M significa coeficiente angular. Por que angular? Que vem da palavra ângulo. Ele vem daqui, ó, do ângulo, tá? Minha tangente é 0, meu M é 0. Se por acaso ela for aqui paralela ao eixo Y, presta bastante atenção. Tangente de 90 graus é quanto? Não existe. Não existe tangente de 90. Então, se a reta for paralela ao eixo Y, o teu ângulo é 90 graus. Então, não tem tangente, ó.
coeficiente angular não é definido, não tem tangente, beleza? Um outro postulado importante da geometria euclidiana é que por um ponto passam o quê? Quantas retas? Infinitas retas por um ponto. Tá joia? Certinho? E por último aqui, para finalizar essa página, ó, y, para qualquer uma dessas retas aqui eu tenho essa fórmula, y igual a mx mais n, tá? Se um ponto P de coordenadas x0 e y0 pertencer a uma dessas retas, eu posso falar aqui, ó, y0, que é isso aqui que vocês estão vendo, é igual a mx0, que é esse x daqui, mais o n, tá? E quando eu pego a minha fórmula da tangente, como eu acabei de explicar para vocês que a fórmula da tangente é y igual y menos y0 sobre x menos x0. Lembra disso? E eu falei para vocês que isso aqui era igual ao coeficiente angular. Isso aqui é igual a m, né? Se você, por acaso, multiplicar isso aqui em cruz, vai ficar assim, ó, y menos y0 vezes 1 dá y menos y0. É igual a m, que multiplica x menos x0. Essa equação, ela é chamada equação fundamental da reta. Y menos y0 é igual a m, que multiplica x menos x0. Como é que você chegou nessa fórmula mesmo, Ronan? Eu copiei a fórmula da página passada, página anterior, que era a fórmula da tangente, y igual a y menos y0, x menos x0. Fx pode ser. E isso aqui é a mesma coisa que o m. E multipliquei aqui em cruz. Pronto. Caí na equação fundamental da reta, equação do feixe de retas. Tá bom? Bom, vamos lá. Nessa próxima página aqui, eu tenho uma sequência de exercícios que é para calcular o valor de m. Então, quem é o m? yb menos ya, xb menos xa. Ou pode ser também y menos y0 sobre x menos x0. Dá na mesma, tá bom? Aqui pede para achar a equação reduzida da reta, basta isolar y. Então, quero que vocês mandem bala nos exercícios aí e qualquer dúvida pode me enviar, que eu estou à disposição de vocês, tá joia? Um forte abraço, galera, tudo de bom e eu aguardo as dúvidas de vocês, tá bom?